Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Maiara e eu vou apresentar para vocês o nosso trabalho que se intitula Emergência de Operantes Verbais em Crianças com Repertório Verbal Mínimo, implementada por meio de mães após treino remoto. Indivíduos com repertório verbal mínimo, quando comparados aos seus pares típicos, apresentam comportamento verbal severamente limitado, limitada capacidade de aprendizagem de relações verbais e comportamento simbólico, além de uma tendência a desenvolver essas habilidades somente com a exposição a condições especialmente planejadas. Skinner definiu o comportamento verbal como aquele que age sobre o ambiente e é alterado pelas consequências que provoca nele, sendo mediado pelo ouvinte por meio de consequências sociais. Skinner também definiu 6 tipos diferentes de operantes verbais elementares: mando, tato, ecoico, intraverbal, textual e transcrição. Para esse trabalho, a gente vai dar destaque para o tato. A instrução por múltiplos exemplares pode favorecer a integração entre os operantes verbais. O MEI é uma forma de estruturar um ensino de comportamento verbal com diferentes funções de forma rotativa. Então, aqui nós temos um exemplo de MEI, em que os operantes verbais funcionam, de forma rotativa. Após a exposição ao MEI, participantes com repertório verbal mínimo têm demonstrado comportamento verbal novo. O MEI tem sido amplamente adotado na indução do tato emergente. Questiona-se, então, se o ensino com essas características poderia ser conduzido por cuidadores via BST. O BST é o treinamento de habilidades comportamentais, mais especificamente é um pacote de treinamento que consiste em 4 passos. 1. Fornecer instrução. 2. Fornecer modelo. 3. Ensaio. E 4. Feedback. O BST ele pode ser aplicado de forma completa, ou seja, os seus 4 componentes, ou apenas alguns de seus componentes, como, por exemplo, o feedback em tempo real. O objetivo do presente trabalho foi, então, verificar se os efeitos de um programa de ensino estruturado em MEI, via treino por tentativas discretas, induziria a emergência de tato em crianças com repertório verbal mínimo, quando aplicado por mães após BST. Os participantes da presente pesquisa foram 2 díades, compostas por cuidadoras e crianças. Na díade 1 foi aplicado o BST completo com a cuidadora e a criança apresentava autismo. Já na díade 2 foi aplicado o feedback em tempo real com a cuidadora e a criança apresentava deficiência auditiva e implante coclear. As avaliações e sessões de treino foram realizadas de forma remota e todas as sessões com as díades foram gravadas em áudio e vídeo. Aqui estão alguns materiais e estímulos que foram utilizados ao longo de todo o procedimento. O procedimento foi dividido em 3 etapas. Etapa A, caracterização inicial das habilidades comportamentais das cuidadoras e das crianças. Etapa B, treinamento de habilidades comportamentais com as cuidadoras. E etapa C, pré e pós-teste de habilidades de ouvinte e falante via MEI das crianças. Aqui estão as fases de ensino e sondagem, que foram utilizadas ao longo de todo o procedimento. E agora os resultados da cuidadora da díade 1. Nessa figura, é possível a gente observar que foram utilizados os 4 componentes do BST. O componente instrução foi o que ocorreu em maior frequência e houve uma tendência de diminuição em relação à necessidade de orientações da cuidadora ao longo do procedimento, ou seja, a cuidadora foi ficando independente. Agora os resultados da cuidadora da díade 2. Nessa figura, a gente usou somente o componente feedback e em tempo real. O destaque desse gráfico são as intervenções que a pesquisadora realizou com a mãe, principalmente incomodar consequências para a criança, que são esses xizinhos que estão aqui ao longo do procedimento. Houve também a diminuição da necessidade de orientações. Agora os resultados das crianças. Os pré-testes e de ambas as crianças, a porcentagem de acertos de tato era nula ou praticamente nula, e após a intervenção é possível observar nos pós-testes que há um aumento na porcentagem de acertos de tato, e esses resultados se mantêm ao longo do follow-up. Discute-se, então, a efetividade do BST tanto
o BST completo quanto o feedback em tempo real, para ensinar cuidadoras a aplicar tarefas de ensino em tentativas discretas. Discute-se também que a intervenção remota via cuidadores pode ser uma ferramenta importante no tratamento de crianças com dificuldades na linguagem. Então, aqui estão algumas referências que a gente utilizou. E é isso, muito obrigada.